Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 380. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Gibson, com o Dudu e de novo, mais do que especial, a presença da Laísa aqui com a gente. Muito obrigado, Laís. Segunda participação. Tô muito feliz, gente. Vai, Corinthians. Tem que chegar o dia que a gente não sabe mais quantas participações, né? Tá aqui, Laís. Exatamente. Tá aqui, Laís. Quantas vezes? Sei lá. Ué, vamos fazer acontecer. Check the mic and make sure it sound right, boys. Bom, meus amigos, deixa o calor de lado. Vamos começar falando desse podcast da classificação do Coringão na Copa do Brasil. Na vitória de 2-0, lá gols do Yuri Alberto, homenageando o Gibson, que adora a competição e é um fã do nosso Camisa 9, e o Pedro Raul também. Mas enfim, vamos falar também um pouco da transmissão de TV, que a gente falou um pouco na semana passada, tem mais assunto para falar. A Sul-Americana que vai começar, enfim, tem o rescaldo do Paulista e mais algumas outras coisas, e principalmente o feminino, né, que vai começar aí, o feminino brasileiro feminino, que começa nessa segunda-feira. O Corinthians classificado na Copa do Brasil, como eu falei, enfim, 2-0. Como é que você viu esse jogo, Laís? Você gostou do jogo, não gostou? Olha, eu confesso que no começo do jogo eu senti que a gente ia passar um aperto ali, tá? O Wesley tava meio perdido, tadinho ali do lado esquerdo. Gostei muito, inclusive, também do Yuri Alberto jogando mais pelo lado direito. Tá fazendo uma boa dupla ali de rodagem com o Pedro Raul, tanto que a gente viu os resultados. Inclusive, já adiantando aqui, eu queria muito falar do gol do Pedro Raul, que foi um gol de voadora. Quem viu, viu, entendeu? E, gente, na verdade é isso. Quando o futebol é bom, quando a fase acompanha, o gol pode ser feio, mas ele vai ser bonito mesmo assim. E eu achei muito interessante também a estreia de titularidade já do Bidon, né? Que é um jovenzinho que acabou de chegar da base, com muitas expectativas boas aí. Eu que sou completamente contra ter expectativa com o jogador, tô ansiosa pra ver esse menino jogar em outros jogos aí. Vai demorar ainda, né? Já tô carente já de Corinthians, gente. Vai demorar um pouco pra voltar. O Corinthians, o Maicon, né, sentiu... Enfim, um início ali de uma lesão, talvez, tal, um desconforto muscular lá, e entrou o Bidon no lugar, e realmente foi muito bem o garoto, realmente o garoto promete. E você, Ana, como é que você viu essa partida? Vi muita gente falando mal do Corinthians, mas eu achei que o Corinthians jogou bem, eu achei que o Corinthians teve um jogo tranquilo, fez um gol logo no início, né? Depois, quando tava com 1 a menos na época, nós não sofremos tanto assim. Pensar que, foi 27 de janeiro, né? Então, menos de 2 meses atrás, nós perdemos do mesmo time, no mesmo estádio, com 1 a mais. Então, acho que houve uma evolução aí boa, né? Acho que o Corinthians não sofreu, fez logo 2 gols, o que tinha que fazer para classificar. Então, eu acho que o Corinthians fez uma partida tranquila, fez uma partida boa, fez aquilo que a gente esperava dele. E agora é o que vocês falaram aí, tem que esperar agora quando que vai ser a próxima partida. Olha, eu achei o joguinho bem fraco dos dois lados, acho que o Soberano também tá mal na partida, o Corinthians também. A gente deu sorte, a gente tá assim, eu ia falar que a gente tá mal acostumado, não é mal acostumado. A gente não está acostumado a sair na frente tão cedo. É muito raro isso pra gente ultimamente, nos últimos anos, né? Marcar um gol logo no começo e falar, caralho, olha lá. 5 minutos de jogo já estão com 1-0 e não tomando 1-0, porque a gente toma gol no começo do tempo, né? A zaga sempre entra dormindo, então no começo do primeiro tempo, começo do tempo, os primeiros 10 minutos é pesadelo. A partir dali começa o jogo. Mas, pô, ele saiu na frente, aí depois do que ali, 20 e poucos minutos, o segundo gol. Isso deu uma tranquilizada na partida. Eu acho que o time não tava jogando tão bem, tinha controle da partida, mas não tava jogando tão bem. Teve um momento importante da partida que a gente tem que dizer que, enfim, logo após a expulsão, os caras tiveram um baita lance que o Cássio fez uma baita defesa ali. Se tivesse saído um 2-1 ali, com o Corinthians com 1 a menos, talvez o jogo tivesse sido muito, mas muito diferente. Ou se a gente não tivesse conseguido aquele gol logo no começo da partida. Enfim, talvez a partida tivesse sido muito diferente. Mas, assim, essa defesa impediu que o ânimo dos caras explodisse, os caras entraram no desespero e aí cozinhou a partida até o final. Sorte nossa, azar deles. Olha, eu vou um pouco mais na linha do Gibson. Eu achei um jogo fraco, mas que nem ele falou, um fraco dos dois lados. Acontece que o Corinthians
aproveitou as oportunidades, mas eu achei que o Corinthians não rendeu pelo menos aquilo que eu esperava, principalmente no nervosismo. O time estava muito nervoso, o técnico nervoso, mesmo com 2-0 já no placar. Eu não concordo muito com a expulsão, né, que teve do Garro. Enfim, acho que isso foi muito prejudicial para a partida. Não que a gente estivesse jogando, né, não, lá com ele nós vamos fazer 3-4, mas lógico que deu esse ânimo pro time deles. Mas eu esperava um pouco mais do Corinthians, já que poupou o time no final de semana para essa partida. Enfim, estava esperando alguma coisa nova, mas eu não vi nada de novo, eu não vi nada de diferente. Eu vi uma partida muito fraca, mas enfim, muito nervosa do time. Eu só espero que, né, principalmente o técnico coloque um pouco a cabeça no lugar, porque já é a segunda expulsão dele. A primeira expulsão dele, né? A outra foi terceiro amarelo, não foi? A outra acho que foi terceiro amarelo que ele ficou de fora. Mas ele realmente tem levado muito cartão. Toda hora leva cartão. É pior que zagueiro. Inclusive, eu também ia comentar do Tonhão que ao mesmo tempo que a gente tá vivendo isso, né, de técnico novo, energia nova, eu falei assim, nossa, gente, que isso? Se acalme, a gente não precisa de um Abel, né, pra poder se espelhar, assim, porque o Abel também tem uma fama de expulsões ali de beira de gramado que eu acho que a gente não precisa, não. Acho que essa arbitragem não dava nem pra levar em consideração, desculpa. Ela expulsou o Tonhão. Tá, ele expulsou o Garro sem noção. Ele anulou um gol errado e ele expulsou o técnico. O que ele fez certo? Não dá pra levar em consideração nada Bem do que ruim esse mesmo. juiz fez na quinta-feira. Eu acho que assim, realmente, qualquer análise do jogo tem que partir de uma arbitragem ruim. Eu acho que foi ruim pro jogo em si, pro espetáculo em si. A impressão que deu é que ele expulsa o Garro esquecendo que ele tinha dado amarelo, né? Era um amarelo de advertência só que acabou virando de expulsão inutilmente. Agora, eu não vi uma partida ruim do Corinthians. Aliás, o Corinthians ganhar de 2-0 com 20 minutos e a gente achar ruim. A ruim é a gente tá perdendo de 2-0 com 20 minutos. Eu não achei ruim de maneira nenhuma. Teve a sorte de acontecer um gol num pênalti. Ele que foi pênalti, né? O cara chutou o Ranieri, foi pênalti. Isso ninguém discute, que foi pênalti com pouco tempo de jogo. E aí muda a partida. Claro, o Corinthians ia talvez fazer um jogo diferente e tal, mas isso muda o jeito do jogo ser jogado, enfim, do adversário reagir ou não. E o Corinthians soube se comportar muito bem, fez 2-0. O adversário teve chances apenas quando estava com um a mais. Depois que o jogo igualou o número de, enfim, 10 contra 10, que eles também tiveram expulso, também não tiveram mais grandes chances. O Corinthians, então, foi prejudicado e prejudicado. Aí sim o adversário teve chances. Então eu não consigo ver essa análise. O Corinthians fez um jogo fraco. Não, fez o jogo que tinha que fazer. No ano passado, todas as partidas na Copa do Brasil, o Corinthians perdeu fora de casa. Todas as partidas que o Corinthians fez na Copa do Brasil, o Corinthians perdeu. O Corinthians não vencia na Copa do Brasil 2 partidas fora de casa seguidas, que venceu esse ano. Venceu do Cianorte, agora do São Bernardo, desde 2014, quando o Corinthians venceu o Bahia de Feira e o Nacional do Amazonas. Quer dizer, desde 2014 a gente não vencia 2 partidas seguidas fora de casa na Copa do Brasil. Foi ruim? Deu show? Mas não tem que dar show. Agora é classificar, meus amigos. Tem que classificar, passar de fase. 2.200.000 na conta, pra mim tá bom demais. E tem outra estatística, né, que o meu timão levantou. O time do São Bernardo, que o Dudu falou muito bem na semana passada, o resumo de como foi a participação dele, quase subiu para a Série B e tal, tem um trabalho muito sério lá no São Bernardo. Ele só tinha sofrido 2 gols na casa deles nos últimos 53 jogos uma vez. Foi a segunda vez agora com o Corinthians. Isso em 2021, quer dizer, ele passou mais de ano para levar de novo 2 gols na casa dele com o Corinthians. Eu acho que o São Bernardo sim fez uma partida muito fraca. E o Corinthians aproveitou. Enfim, a gente tá falando da Copa do Brasil, mas eu queria trazer o meu irmão. A gente faz aqui, Laís, não sei se você sabe, a gente tem o Data Irmandade. Meu irmão é o chefe maior do Data Irmandade. É uma equipe inteira que fica tirando dados. É o andar inteiro que a gente aluga ali na Faria Lima, né, Gui? Fala aí. É impressionante. Impressionante. O Data Irmandade, ele vai trazer aqui um resumo do que foi a nossa participação no Paulista. Vou trazer ele aqui para falar um pouco, depois a gente comenta. A gente comentou bastante também do Paulista, né? Mas enfim, só para trazer um pouco do que é o Data Irmandade aqui no Paulistão. Opa, vamos discutir aqui algumas estatísticas do Corinthians nesse Paulistão 2024. O campeonato foi marcado aí pelo começo ruim com um técnico e depois a recuperação pelo outro. Na verdade, o Corinthians teve 3 técnicos ao todo ao longo do campeonato, né? O Mano Menezes, Thiago Kozlowski e o Antônio Oliveira. O Mano
teve aquela performance pífia em 5 jogos, 1 vitória na estreia e depois 4 derrotas, apenas 20% de aproveitamento. O Kozlowski pegou um jogo, 1 derrota, sofreu 1 gol e foi isso. E o Antônio Oliveira, o nosso Tonhão da Massa, pegou 6 jogos, teve 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 61,11% de aproveitamento. E também o time, sob a batuta dele, teve 11 gols pró e tomou apenas 6 gols. A curiosidade é que cada um desses 3 técnicos pegou um dos clássicos, né, contra os grandes rivais aí do Corinthians. O Mano pegou o jogo contra o São Paulo, a derrota. O Kozlowski pegou a derrota por Santos, foi o único jogo que ele foi técnico. E o Tonhão pegou aquele empate contra o Palmeiras, né, com um gol do Garro fabuloso ali no final. Como vocês sabem, a Irmandade Corintiana avalia cada jogador do elenco em cada partida que o time faz. Então vamos nos debruçar um pouco sobre essas estatísticas dentro do Paulistão. A média de notas do time durante todo o campeonato foi de 4,21. Não dava nem para passar de ano, né? Com o Mano, a média foi de 3,44, uma média bem baixa. Com o Antônio Oliveira, melhorou, 4,98. Talvez entrasse em recuperação aí, dependendo aí da boa vontade dos professores, né? Em termos de nota, os melhores 5 jogos do Timão foram com 5,72 liderando a parada, a vitória contra o Santo André, depois com 5,53 a vitória contra o Botafogo, 5,14 a vitória contra o Guarani na estreia, única vitória do Mano, e 5,03 a vitória contra a Portuguesa. Do outro lado, o pior jogo do Corinthians em termos de nota foi a derrota para o Novo Horizontino. O elenco levou a nota total de 2,44, a nota média, né? Mas, além da média do time, vamos pensar nos jogadores. Quem que foi o melhor jogador segundo a Irmandade? E aí, olhando, fizemos um corte aí, tem que ter jogado pelo menos 6 partidas, né? Metade do campeonato. E liderando a parada toda está Rodrigo Garro, com 6,33, liderando disparadamente. Ele que, na verdade, jogou só 6 partidas, então ele praticamente entrou bem no corte, assim, né? O Maicon, com uma média de 5,3, está em segundo lugar. O Wesley, com 5,09, em terceiro lugar. Ranielli, com um cravado, uma nota 5, está em quarto lugar. E o Félix Torres em quinto lugar com a nota 4,91. Curioso ver que Garro, Ranielli e Félix Torres são jogadores novos aí do elenco. Já os piores foram jogadores que vieram do elenco do ano passado, né? Pior dos piores foi o Matias Rojas com 1,94. Tchau e Benção, tá nem mais no time. Fausto Vera teve 2,5 de média. E o Caetano, 3,56, ele que é para ser o reserva do reserva e acabou tendo que entrar aí por algumas questões, né? E realmente mostrou que ele não está à altura ainda de ser titular. E, obviamente, a gente elege cada jogo um craque da partida. Aí, olha que interessante, ficou bem dividido esse prêmio, né? Normalmente a gente vê, principalmente em um campeonato sofrido como esse, o Corinthians não jogou bem uma boa parte do campeonato, o goleiro despontando, porque ele acaba, o Cássio sempre faz boas defesas quando o time está pressionado e tudo mais, então acaba sendo muito Cássio. Mas não foi o que aconteceu no Paulista, né? O Cássio foi apenas craque da partida uma vez no Paulistão. Liderando a parada, na verdade, foram apenas 2 aparições como craque, o Romero, e também com 2 aparições como craque, o nosso jovem Wesley. Além do Cássio, também levou o craque da partida uma vez o Fagner, Félix Torres, Maicon, Ranielli, Carlos Miguel, Arthur Souza e o Rodrigo Garro, naquela partida lá que a gente sabe qual que é que ele fez aquele golaço no final. Vamos discutir também um pouco aí a performance dos jogadores que entraram pelo Timão, né? Ao todo, 32 jogadores entraram em campo pelo Timão, né? Alguns mais foram relacionados, mas não chegaram a entrar em campo, não contei esse. Apenas os que entraram em campo mesmo, que participaram de uma partida de verdade, foram 32, né? Quem mais participou foi uma surpresa. O Hugo jogou todas as 12 partidas, né? Apenas 8 como titular, outras 4 ele estava na reserva e acabou entrando, mas jogou todas as 12 partidas do Paulistão. O Ranielli e o Félix Torres jogaram 11 jogos como titular, foram poupados ali naquele último contra o Água Santa, né?
Em termos de minutagem, o Félix Torres é o líder absoluto de minutos, jogou 1.104 minutos pelo Corinthians nesse Paulistão. O Ranieri em segundo lugar com 1.030 e em terceiro o Cássio, nosso goleirão, com 992. Falando de quem participou mais de gols, o nosso artilheiro com mais participações, artilheiro e com mais participações de gol foi Yuri Alberto, com 5 gols em todo o campeonato, o que dá a ele aí uma participação em gol a cada 174 minutos em campo, que é mais ou menos assim, um gol a cada 2 jogos. O Romero fez 3 gols e deu uma assistência, o que dá a ele uma participação de gol a cada 205 minutos em campo. O Maicon fez 2 gols e deu uma assistência, e o Fagner deu 3 assistências, né? E apenas pela curiosidade também, vamos falar os jogadores que menos jogaram pelo Corinthians. Entraram em campo, mas muito pouco, né? O jovem Iago entrou por 17 minutos em campo pelo Corinthians. O jovem Kaique, que foi um dos destaques da Copa São Paulo, né? No começo jogou 20 minutos também. E o Igor Coronado, uma das grandes contratações aí, com grandes expectativas para ele, também jogou apenas 22 minutos nesse Paulistão. Tá aí o Data Irmandade, fazendo um resumão aí, um rescaldo aí do que foi esse Paulista. É importante, é só do Paulista isso, não tá contando as 2 partidas da Copa do Brasil. O que você achou? É alguma surpresa pra você aí, Laís? O Cássio só ter aparecido 2 vezes, né? Beleza que ele ficou afastado por conta da lesão que ele sofreu no derby. O Cássio, assim, ele é ótimo, ele é ídolo. Eu não tenho, tipo, ao mesmo tempo que a gente critica, a gente nem tem essa moral pra criticar. Mas faz parte do nosso papel como críticos de futebol e tudo mais, falar o que estava bom e o que não estava bom. E acredito que assim como os outros jogadores, quando a gente viu mudando de energia, assim como que o Antônio Oliveira chegou, o Cássio também tá passando por isso, acredito eu. Porque ele fez uma boa partida nas poucas vezes que ele precisou trabalhar efetivamente, de fato, contra o São Bernardo. Mas foi bem surpreendente pra mim ele só ter aparecido 2 vezes em destaque no Campeonato Paulista inteiro. Que durou muito pouco pra gente, né? Olha, sabe comentando essa questão do Cássio, eu acho que assim, ele só apareceu poucas vezes, porque aquele começo foi muito ruim do campeonato, né? A defesa tava uma peneira e o Cássio sofre. A surpresa pra mim aí, enfim, que é o que ninguém esperava, obviamente, desde o começo do campeonato, terminar com o Yuri Alberto, de artilheiro, 5 gols. Tudo bem, tá fazendo aqueles gols que cai no colo dele, pênalti que ele vai bater, enfim. Mas é gol, tá botando pra dentro, não interessa. Por um cara que, pô, toda vez que ele pega a bola, alguém encosta nele e cai no chão. Né? Ele não disputa a jogada, ele sempre quer cavar falta. Né? Ele domina muito mal a bola, ele tá com um problema sério de dominar a bola. Né? Eu acho surpreendente que ele termine à frente de outros jogadores que jogaram melhor, de maneira mais consistente no campeonato, enfim. Me espantou só o Rogas ter conseguido nota 1. Muito alta a nota do Rojas. Acho que a gente tem que fazer um meia-culpa aí, rever nossos conceitos nisso. Quer comentar, Dudu? O que me chama a atenção, a baixa média de notas, o nível do Paulista foi muito baixo, né? A gente viu que foi tudo mal planejado, mal estruturado, enfim, e a gente espera que isso não aconteça de novo, porque como a gente já falou aqui, é vergonhoso o Corinthians não chegar numa semifinal do Campeonato Paulista. E a previsão no orçamento era chegar pelo menos na semifinal, né? Vai ter que recuperar isso em outras fases aí de outras competições. E, aliás, competições vão ter, mas vai ter bastante tempo para treinar, né, Ana? Vai ter o campeonato, a Sul-Americana, a primeira rodada é no dia 3, a segunda rodada é no dia 10 de abril, e o Campeonato Brasileiro começa no dia 13 ou 14, enfim, ainda vão definir a data da primeira rodada direito, mas é nesse fim de semana, no dia 13 ou 14, quando estreia no Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Na Sul-Americana, o sorteio é amanhã. Né? Segunda-feira, 8 da noite. Então, se você estiver escutando o podcast na terça-feira, provavelmente já tem o adversário na Sul-Americana. Vai ter transmissão ao vivo, né? Então, quem quiser ver... Na segunda, 8 da noite, não é isso? Isso. 8 da noite. Enfim, mas o que a gente tem escutado... enfim, nesses anos todos aí, não tem tempo para treinar, não conseguir ajustar o time e tal, porque o treinador que faz a pré-temporada não é o treinador que termina o ano, e aí sempre um jogo atrás do outro, acaba encavalando, e a desculpa era essa. O Tonhão não vai ter essa desculpa, né, Ana? Assim, desde que ele chegou, ele não tem arranjado muito desculpa para as coisas, né? Ele tem feito
Ele não E tem é um conseguido os resultados também, enfim, não dá pra... Sim. Mas ele não fica, tipo, colocando a culpa, porque eu não ouvi nenhuma vez ele ficar arranjando desculpa. Tem tempo pra treinar, parece que o Corinthians estava tentando fazer alguns amistosos, mas tá com dificuldade aí de arranjar time, né? Mas agora com alguns caindo aí nos estaduais, talvez consiga arranjar aí mais facilmente um amistoso, né? Eu acho que vai ser bom pro Tonhão da Massa. Não é bom pra gente, porque a gente sem disputar título nunca é bom. Mas eu acho que vai ser bom pra ele até testar aquilo que o Dudu falou, novas formações, né? Eu acho que agora a gente tem um elenco mais consistente e que minha torcida é que dê tudo certo e que a gente consiga fazer bons campeonatos aí desse segundo semestre pra frente, aí de abril pra frente. As últimas experiências que a gente teve, se você considerar no passado, retrasado, quando tinha alguma brecha no calendário, que a gente fala, pô, vai ter nem 2 semanas, uma semana, pô, vamos treinar. Bicho, eu voltava e era pior. Isso foi o que a gente viu nos últimos 2, 3 anos, enfim. Mas eu boto uma baita fé no Tonhão, né? Eu tenho visto alguns vídeos dele dando treinamento. Cara, é uma coisa muito impressionante, bicho. O cara ele tá junto com os caras, bota uma pressão nos caras. Assim, vai aprender por bem ou por mal. Enfim, ele tá tentando colocar a ideia dele em prática ali. Se isso vai surtir efeito ou não, a gente vai descobrir daqui 2, 3 semanas, enfim, né? Mas se tem alguém que eu tô botando fé de sentir o melhor no time com uma parada, é com ele. Eu concordo muito com o que o Gibson falou, porque parece que o Corinthians, independente de elenco e treinador, ele só pega no tranco, né? Parece carro velho no inverno. E não liga nem a pau. Então, se ficar desligado, realmente... Mas acho que, assim, uma das coisas que eu poderia pontuar, inclusive, em relação ao que o Gibson falou, foi que as preleções também, né, no pré-jogo ali do Tonhão estão sendo bem, assim, maravilhosas. Até eu tô assim, nossa, vamos então consertar o erro do passado agora. Eu tô junto com vocês, entendeu? E é muito doido, porque realmente é uma responsabilidade coletiva, né? Então alguém tem que puxar. Espero que nos treinos que a gente vai passar aí as próximas 2 semanas, né, na miúda, espero que seja bem efetivo esse treinamento, que a gente consiga realmente organizar posicionamento dos jogadores. É muito bom quando um jogador está bem posicionado, por exemplo, para receber um rebote. Eu sinto muita falta disso no futebol masculino de modo geral. Espero que dê certo essa pausa para treinamento e que essa intimidade, essa conexão realmente acabe rolando de uma forma mais fluida. O que eu gostaria que ele fizesse nessa pequena pré-temporada, eu acho que é definir o elenco. Eu acho que é saber com quem que ele pode contar, com quem que ele não quer contar. Eu gostaria que ele tivesse o elenco na mão. Ao que parece que a gente já falou aqui, ele tem, mas eu gostaria de saber que assim, eu posso contar com esse garoto. Então não, esse garoto não, deixa ele aqui. Vai jogar um pouco, vai jogar menos partida, mas enfim, deixa ele aqui. Não, esse pode emprestar. Esse veterano, não sei. Estão falando de uma possível troca. Avalia se realmente vale a pena essa troca, né, de tal jogador, de tal posição. Eu gostaria que ele fizesse isso para que a gente possa caminhar tranquilo no restante da temporada e aí sim, no meio do ano, fazer uma outra contratação pontual, caso a gente perca algum desses jogadores. Enfim, acho que com o tempo para treinar, as desculpas de uma performance ruim vão se esvaindo. E juntando com aquilo, folha salarial continuar alta, eu espero uma performance boa no Campeonato Brasileiro. Acho que assim, a gente pode cobrar isso do Tonhão, cobrar isso desse elenco, dessa diretoria, uma participação que a gente fique ali entre os 5 primeiros, que não fique fazendo conta para saber se vai estar no Z4, se não vai estar no Z4 na rodada seguinte, torcendo contra time que, né, para time patinar e a gente continuar fora do Z4, é o que eu espero. Mas a gente trouxe aqui na semana passada a questão da transmissão de TV, né, do Coringão, e até o domingo, quando a gente fez o podcast, a Liga de Futebol Forte, ou Liga de Forte União, ainda estava com proposta para o Corinthians. Na segunda e na terça-feira eles retiraram a proposta, então já não pode mais, o Corinthians teoricamente agora já não pode mais acertar com essa liga. Ainda tem a proposta da Libra, que o Corinthians pode acertar com a Libra. Nesse primeiro momento não acertou, né? A Libra que está fechada com a Rede Globo.
E tem aquele esquema de remuneração de 40, 30, 30, né? 40% fixo, 30% por desempenho em campo e 30% por audiência. Nessa conta, o Corinthians provavelmente receberia menos de 200 milhões pela transmissão das partidas do Brasileiro. Lembrando que são apenas 19 jogos que o Corinthians tem como mandante, né? Quando a gente fala em direito de transmissão do Brasileiro, são apenas esses 19 jogos, né? Mas essa semana a Liga de Futebol Forte saiu, mas entrou a tal da Abrax, né? A Abrax, que é uma empresa de marketing esportivo que o Corinthians tem contrato com eles nas placas, né? As placas da Neoquímica Arena, é a Abrax que negocia e tudo mais. E a Abrax que quer entrar nessa história de direito de transmissão e ofereceu um contrato de garantia de 240 milhões garantidos para o Corinthians por ano. A diferença é que não seria por 5 anos, seria por 6 anos. Então é um ano a mais do que os contratos que a Libra está fechando, o que a Liga de Futebol Forte está fechando, podendo chegar com premiações e tal em 270 milhões. E mais, eles tinham fechado um contrato das placas em 240 milhões de reais, as placas da Neoquímica Arena, né? Agora eles aumentariam a proposta da placa para 330 milhões. Então o Corinthians receberia um pouco a mais não, 90 milhões a mais pelas placas e mais 240 milhões pela direito de transmissão. O que acontece é que a Abrax não tem esse know-how. É a primeira vez que ela vai tentar vender direitos de transmissão, né? Então o Corinthians estaria numa empresa, teoricamente, conhece muito bem o marketing esportivo, imagino que tenha muitos contatos, mas essa parte do direito de transmissão ela é uma empresa nova. Não dá pra saber o que pode eles fecharam com a Série B o ano passado e não cumpriram o contrato, né? Esse é o problema. Exatamente, deu problema no ano passado. Então, a primeira experiência deles já não mostra muita qualidade, né? Ainda tem aquela história do SBT que pode acontecer, mas ainda o SBT não falou nada e tal. O Flávio Rico, que é colunista de TV, disse que a Globo fez uma proposta de 300 milhões pro Corinthians. A TV Globo negou que tenha feito uma proposta de 300 milhões. O Samir Carvalho, que é jornalista esportivo, falou que a Rede Globo fez uma proposta de 240 milhões. Então, igualando a proposta da Abrax na parte de transmissão de TV, né? Aí, se não fechasse com a Abrax na transmissão de TV, o contrato das placas ficaria nos 240 que está fechado e assinado lá, né? Enfim, ainda tá tudo nebuloso, mas eu acho que o Corinthians está avaliando a situação, né, Ana? Ele está olhando melhor o mercado, que inicialmente estava sendo feito pelo Duílio até o ano passado. Essa diretoria está tomando conhecimento agora dessas possibilidades para tomar a melhor decisão, né? Eu acho que o Corinthians tem que ter calma, não é uma coisa para agora, né? Não é um direito para esse campeonato que vai começar agora, em abril. E assim, eu sempre sou a favor de que não existe amosto grátis, né? Então, se a Abrax quer pegar um produto nosso e dar 240 milhões... mais 90 milhões a mais da placa que você falou, é porque ela acha que quando ela vai revender, ela vai ganhar mais dinheiro, concorda? Sim. Se ela acha que quando ela vai revender, ela vai ganhar mais dinheiro com o produto nosso, então é melhor a gente mesmo vender. Sem intermediário e a gente ganha mais dinheiro. Eu sou a favor disso. Porque eu acho que contatos pro Corinthians não vão faltar. Não acho que nenhuma TV aberta, fechada, streaming... sei lá mais quem pode passar na vida, que eu não entendo muito dessas coisas, não vai querer fechar com o Corinthians. Então eu acho que tem que ter calma, e também não acredito muito nessa proposta da Globo tão logo inicial. Assim, acho que mais pra frente pode até acontecer, mas agora, porque senão, depois que acabar esse contrato, ninguém vai querer mais fechar com a Libra. Então fica meio estranho. Eu acho que vai acabar fechando, mas eu não venderia pra essa Abrax, não. Se eu tenho meu produto é bom, eu mesmo vendo. Como eu tinha comentado na semana passada, assim, o Corinthians tá precisando de grana urgente, né? Então, assim, tem que pegar a proposta mais bacana. Agora, o mais bacana é um condicionante importante. A gente não precisa de outra taunça. Cara, quando vai vender, mas vai receber? Então, assim, eu fico cabreiro quando é uma empresa que é muito franco-atiradora, muito... que não é do ramo, porque ela não é do ramo de vender imagem, é ramo de propaganda ali no estádio. Essa parte ela pode manjar pra caramba. Eu venderia o direito de imagem de TV pelo melhor preço, mas eu não confio nessa empresa, cara. Então, eu deveria entre as outras opções que a gente tem, qual a melhor taxa. Eu fico cabreiro de novo da gente tomar outro capote, entendeu? E a gente não pode, nesse momento, tomar outro capote. Né? É aquela história, quando o milagre é muito, você tu desconfia. Um único comentário que eu gostaria de fazer em relação a isso é que a gente não tá podendo cair em brecha de erros e falhas de transmissão, que é um papo muito sério,
por empresas amadoras, que é exatamente isso, que não tem o know-how e a experiência devida de transmissão. Eu já lidei com transmissão ao vivo, mesmo que seja jogo para internet, assim como lá no Desimpedidos, né, onde eu trabalhei, assim como na Cazé TV a gente vê bastante acontecendo. Cara, é um trâmite, tá? É uma responsa, uma atenção de um ao vivo ali muito grande. Tem que ter profissional capacitado, tem que ter profissional com experiência, equipamentos tecnológicos que atendam às demandas. Se um cair, a gente precisa de um backup, de um gerador ali para poder deixar tudo de pé, porque acontece de cair transmissão, tá? E assim, problemas técnicos estão aí, a lei de Murphy também tá aí. Eu acho que ainda a gente não tá com tempo para amadorismo, não. Eu acho que isso só mostra a força e a grandeza do Corinthians, né? Porque muitos outros times já fecharam rapidamente, parece que, sabe, assinaram um contrato ou não leram. E eu acho interessante que o Corinthians esteja buscando isso, né? Querendo o melhor para si. Eu acho que isso é um ponto positivo, no caso, para a nova diretoria, porque eu acho que se fosse antiga, eles já teriam assinado aí, já teria tudo ok, a gente já tá recebendo menos que talvez merecesse. E aí entra numa questão, né? Quem vai querer não ter o Corinthians? Eu acho que o Corinthians precisa aproveitar essa situação e de repente tentar impor uma melhor qualidade na transmissão, quem sabe até nos horários, para facilitar ainda mais a casa cheia, que a gente sabe que a nossa sempre tá, mas com a casa sempre mais cheia, o horário ajudando um pouco mais, é uma renda a mais. Isso vem tudo a somar, a gente tem muita conta para pagar, conta urgente, rápida, e agora a gente já sabia uns processos que estão acontecendo e deve acontecer outros. O Corinthians precisa ver o que é melhor para ele, mas também precisa ter essa capacidade de não entrar em novas furadas, porque um time como o Corinthians, uma grandeza como o Corinthians, não se pode ter esse tipo de bola fora. Eu acho interessante o Augusto ter dado essa pausa para olhar a situação com mais calma e não rapidamente acertar aí. Enfim, de repente a gente consegue uma melhor situação, um melhor contrato para transmissão de TV. E a gente está falando aqui de economia e tudo mais, e não pode deixar de falar que caiu o din-din na conta do elenco toda essa semana, né? Caiu o direito de imagem, o Augusto de Mello acertou todo o direito de imagem que estava atrasado. A gente fala de direito de imagem, mas é salário, na verdade, né? Enfim, não é aquele salário do CLT que tem também e tal, mas é o dinheiro que eles esperavam que caísse todo mês ali. Não estava pingando, agora pingou, Dudu. Pingou na conta do elenco inteiro. Importante aí, esse Pix do Augustão. É verdade, né? E a gente sabe que não deveria ser, mas é do jogo, né? Sempre antes de uma partida, que no caso pra gente era super importante, já que a gente não tinha mais o Campeonato Paulista. Mas pelo menos ele tá tentando. A gente sabe que tem muita coisa, tem que realmente, se faz o contrato, tem que pagar. A gente sabe que tem muita conta em aberto ainda, mas pelo menos a gente vê que ele tá correndo atrás. Parece que foi tudo zerado do ano passado, com os jogadores que estão no elenco, né? Parece que os jogadores que saíram ainda têm a receber. Mas enfim, acho que isso mostra a preocupação dele em querer estar com a casa limpa. E com a casa limpa você recebe visita muito mais agradável e os jogos fluem melhor. Dinheiro é sempre bom, né, Laís? Opa, você tá falando com uma capricorniana aqui, galera. Eu sou muito feliz, na verdade, com essa quitação de salário de contas, né? De devs. Mas assim, não foi pagar meia dúzia que já apareceu já o cantinho, né? Pra poder cobrar o que também o Corinthians tá devendo pra ele. Então, assim, a alegria de pobre realmente dura pouco. E nesse caso, não somos só nós, meros torcedores, que estamos passando por essa situação. Nosso Coringão também tá mal das pernas a ponto de, tipo assim, tapa um buraco, aparecem outros dois. Ah, não, vai aparecer muito mais jogador aí. Enfim, a gente sabe, o cara sai do Corinthians, já contrata, deve ter advogado, sabe, tem advogado de porta de cadeia, advogado na porta do CT Joaquim Grava. Saiu, já tá ligando, recebendo. Se bobear, até eu devo receber um dinheiro do Corinthians aí, porque pelo amor de Deus, gente. E ano passado, você vê, quando o Duílio começou aquele papo de que não, vamos ter uma arrecadação recorde, mais de 800 milhões, eu comecei a pensar, falei, puta, bicho, é só falar que tá entrando grana, que todo mundo que tá ali devendo, com débito, enfim, vai chegar junto, falou, pé agora, porra. Aí começa a entrar din-din, chega todo mundo, né? E aí a gente vê também que, né, esse dinheiro que a gente acabou ganhando pela classificação na Copa do Brasil
paga uma conta. Os 2,2 milhões. Uma conta deve pagar. E você, Ana, como é que você viu a situação aí do Pix do Augusto? Ele prometeu e cumpriu. É assim que a gente gosta que dirigente faça, né? Dirigente não, né? Qualquer empregador tem que cumprir. Eu acho que tá certo. O resto a gente já tá acostumado. Eu acho que deve ter, sei lá, uma fila. Daqui a pouco acho que eles vão criar um fórum só para os processos do Corinthians, eu acho. Né? Que fica mais fácil, já julga lá um juiz só pro processo do Corinthians. Mas fazer o quê? Infelizmente, questão de má dirigência aí durante anos, vai ser em 3 meses, 4 meses que isso vai ser resolvido. Isso aí é para ser resolvido durante anos. Agora, eu acho que, assim, eu sei que é uma prática do futebol, eu não quero mudar nada disso, mas tem jogador que não merece direito de imagem, né? Isso tem que ser discutido também, né? Né? Tipo, o Rojas tá cobrando direito de imagem. Que imagem? Imagem no banco? Né? Imagem caído no chão, imagem perdendo a bola, isso não é. Direito de imagem deve ter umas regras mais efetivas, na minha opinião, mas é só a minha opinião de assalariada, eu não tenho nada a ver com isso. O que a gente pode ver do Rojas é vídeos institucionais do departamento médico. Aí ele vai estar lá. Eu disse ano passado, quando ele chegou, né, o Rojas, ele era o substituto do Renato Augusto, só que esqueceram de avisar a gente que era no DM, né, não no... E Ana, teve a Copa Ouro feminina com participação de algumas jogadoras do Coringão, das Brabas, né, e vai começar agora, nessa segunda-feira, quer dizer, o brasileiro feminino já começou, né, mas para as Brabas começa nessa segunda-feira, né, você pode fazer um resuminho aí do que foi a Copa Ouro para as jogadoras do Corinthians? É a primeira competição valendo, né, do Arthur Elias, né, que era o antigo técnico do Corinthians, né, então a gente tinha uma grande expectativa dele fazer uma boa Copa Ouro e realmente foi feito uma boa Copa Ouro, né, a gente teve resultados importantes, como foi 2-0 contra a Colômbia, 4-1 contra a Argentina, ganhamos do México, que tinha ganhado dos Estados Unidos, chegou justamente no jogo final, aí o Brasil não foi tão bem. E prevaleceu o que eu chamo de espírito de campeão, que eu acho que é o que falta para essa seleção feminina ganhar alguma coisa, né? É estar acostumado a ser campeão. Essas jogadoras do Corinthians que foram para a Copa Ouro, ou que já passaram pelo Corinthians, né? Porque se você contar o que já foi, vira quase o time inteiro, né? Ia trazer esse espírito de campeão para a seleção, mas ainda não foi dessa vez, né? A gente acabou perdendo para os Estados Unidos de 1-0, mas durante a Copa Ouro, a Gabi Portillo foi uma das melhores jogadoras do Brasil, a Yasmin idem, então assim, Duda Sampaio jogou de titular a maioria dos jogos, então assim, nós tivemos grande participação das jogadoras corintianas nessa Copa Ouro. Agora em abril a gente vai ter a She Believes Cup, né, que é uma Copa também nos Estados Unidos, né, que a gente vai acabar enfrentando o Canadá na semifinal. E aí nós vamos ter mais presença de jogador corintiano ainda, se você for pegar esse jogador corintiano, então aí dá quase toda a escalação mesmo. Mas foram 8 convocadas, né? Tarciane, Yasmin, a volta da Tamires, que não foi no primeiro momento que estava fazendo adaptação de carga, né? A Duda Sampaio, a Yaya, a Jennifer, Jaqueline e Gabi Portillo. Eu ainda não consigo entender muito por que ele não convoca a Vicky Albuquerque, mas é um mistério aí. Eu gostaria de perguntar isso pra ele, mas nenhum jornalista nunca vi ele perguntando, né? Me espanta bastante, mas é uma outra aí. Ele convocou a Marta, convocou a Cristiane, então uma outra oportunidade aí pra gente ver já pré-Olimpíadas que ainda tem esse ano, né? E como você falou, no mesmo horário do jogo aí do Corinthians feminino, é o mesmo horário do sorteio da Sul-Americana. Então vai ter que ficar aí zapeando um lado e o outro aí pra ver o Corinthians feminino, que vai passar na TV aberta, vai passar na Sport TV. A estreia do Corinthians feminino amanhã às 8, né? Acredita aí que nós vamos começar com uma vitória, porque não tem gabarito aí pra nós, né? Não tem tanto competidor aí pra nós aí esse ano. Eu queria só fazer um comentáriozinho para acrescentar o que a Ana falou sobre a Copa Ouro, que a última edição da Copa Ouro foi em 2019, o Brasil ficou em 11º colocado. Então, assim, a gente já vê uma evolução, assim, exponencial
de equipe, treinamento, técnico, e realmente eu acho que falta muito esse costume de vitória e das meninas poderem também se sentir vitoriosas antes de uma definição de partida, porque eu achei que a gente fosse levar muito. Se você fosse pegar o que a gente estava jogando e o que os Estados Unidos estava jogando, era pra gente levar, mas na hora da final falta aquele... A Ana foi muito feliz, na minha opinião, porque eu iria comentar isso, eu acho que tá faltando esse espírito vencedor, né? Não que a seleção não tenha isso, mas o Arthur tem, as meninas do Corinthians têm, faltou pra seleção. Eu acho que o Arthur inicia muito bem esse trabalho, agora é um tiro mais curto, mas dá esperança para Olimpíadas. A gente sabe que Olimpíadas vem as seleções europeias, que estão mais tempo também, mas enfim, dá jogo e é muito bacana a gente ver esse tipo de evolução. Eu consegui ver boa parte do campeonato, eu vi 100%, eu vi boa parte. Da seleção brasileira teve um jogo que eu não vi só, acho que na primeira fase. E foi uma pena, cara, assim, a Karina foi muito feliz, e o cara falou assim, faltou acreditar que ia ganhar, né? Porque assim, o jogo tinha bola pra ganhar, e ao contrário, o nosso adversário, os Estados Unidos, é um time que tá acostumadaço a ganhar, né? Porque elas têm um campeonato lá já há muito tempo, campeonato muito equilibrado já, que, enfim, rola há décadas, né? O investimento nesse esporte lá começou muito antes da gente aqui no Brasil, então a gente tá correndo atrás do prejuízo. Mas dado que a gente tá correndo atrás do prejuízo, chegar na final já foi um baita feito, enfim, é mais complicado, mas assim, a campanha foi fenomenal. Eu torci como se fosse o time feminino do Corinthians, o que praticamente é, né? Enfim, vamos ver. Eu esqueci de falar, só que o Corinthians joga essa semana também, na quinta-feira, 7h30 da noite, contra o América Mineiro em casa, na Fazendinha. Já estão vendendo os ingressos para esse jogo. Então o Corinthians joga segunda e joga quinta, o feminino. Então é isso, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 380. Mas não sei antes, a Laís lembrar as redes sociais dela. Laís, tudo bem? Ufa, ela vai ter que lembrar as nossas agora. Não, mas lembra dela, pô. Bora lá, galera. Eu tô como Laís Souza Lima, tudo juntinho no Instagram, e Laizeiras no TikTok. Só me acompanhar, que vocês vão ver muito Corinthians por aí. Só Corinthians lá. E Gibson, as nossas redes aí. Bora, estamos ao vivo aqui no Facebook. Facebook baniu a gente, aquele Zuckerberg calhorda. Estamos ao vivo aqui no YouTube e no Twitter, ou X, enfim. Temos também o Instagram, o iTunes, SoundCloud, Deezer, Spotify, Telegram, TikTok e o Facebook. Estamos lá, estamos ao vivo, com uma página nova. Todos eles irem mandarem Corintiana com TH, só no Twitter querem mandar Timão. É isso então, meus amigos. Vamos encerrando. Muito obrigado. Na semana que vem não tem o Corinthians masculino, tem o Corinthians feminino e tem a Irmandade Corintiana, né, Dudu? Domingão. Sim. Domingo, 7 da noite, horário tradicional, que vocês já estão acostumados, né? Antes da pizza, porque a Irmandade prevalece aqui. Então a gente conta com vocês no próximo domingo para falar muito bem, porque nós vamos falar do Corinthians que tem dado certo, né? Então vai ser bem bacana. O Dudu tá deixando a pizza esfriar lá, galera. Vamos lá, vamos encerrar então. Muito obrigado. Conto com vocês na semana que vem e vai Corinthians! Vai Corinthians! Pizza do que você pediu, Dudu? Não sei, foi a Dani que pediu. A gente chega de viagem, não tem nada em casa, né?